Bom dia, pessoal! Bem-vindos então a mais um exercício de química. Hoje eu trouxe um exercício que caiu no Enem em 2017, então como estamos próximos aí da prova, né, acho que vai ser legal a gente fazer uma revisão de exercícios do Enem. Bom, o que esse exercício pede? Os combustíveis de origem fóssil, como o petróleo e o gás natural, geram um sério problema ambiental, devido à liberação de dióxido de carbono durante o processo de combustão. O quadro apresenta as massas molares e as reações de combustão não balanceadas de diferentes combustíveis. Então, ele deu um quadro ali, né, com os combustíveis, a massa molar e a reação de combustão. Beleza. O que ele quer saber? Considerando a combustão completa de 58 gramas de cada um dos combustíveis listados no quadro, a substância que emite mais CO2 é. Esse tipo de exercício é clássico, né, gente, no Enem. Então, o Enem sempre vai trazer uma questão voltada ao ambiente, né, ao meio ambiente. Essa questão aqui é uma questão que trata de cálculo estequiométrico. A gente já vem trabalhando isso há algum tempo. Então, ele deu qual que é a substância tóxica, né? Ele fala a liberação de dióxido de carbono. Então, a gente sabe que é um dos principais gases agravantes, né, do efeito estufa. Então, ele já deu e ele quer que a gente quantifique qual desses combustíveis vai liberar mais CO2. É isso que o exercício pede. Existem outros exercícios que abordam questões ambientais também, que às vezes é para a gente identificar a substância tóxica, tá? Que pode ser metais pesados, podem ser dióxido de carbono, dióxido de enxofre, tá? Bom, como que a gente vai resolver então? Se trata de uma questão de cálculo estequiométrico, né? De balanceamento, de proporção. Então, para isso a gente vai precisar calcular qual que é o número de mols desses combustíveis em relação a 58 gramas. Ok, 58 gramas é a massa de combustão, né, do combustível que ele vai estar usando lá. Legal? Tá. Então, como que eu posso transformar isso em número de mols? Por que eu vou transformar em número de mols? Porque depois nós precisamos fazer a relação do quanto foi liberado de CO2. E a gente não tem a massa molar de CO2, então por isso a gente vai passar para o número de mols. Se a gente tivesse a massa molar de CO2, seria mais tranquilo no sentido de calcular direto com a massa molar que ele já deu. A gente não precisava ficar fazendo por número de mols. Mas de qualquer forma, como a gente vai ter que balancear essa equação, essa reação química, a gente vai ter que fazer esse cálculo de qualquer forma, tá? Vamos entender então como que a gente vai fazer. Lembram dessa formulinha aqui, ó? N é igual a M sobre Mzão? Então, a gente pode utilizar essa fórmula ou a gente pode fazer uma regra de 3, tá? Então, o que a gente vai fazer? O N é a quantidade de mols, né? Quero saber quanto de mols ele vai utilizar no caso de 58 gramas. Então, eu vou utilizar a massa, que é o Mzinho, que é 58 gramas, e o Mzão, que é a massa molar do metano, 16 gramas. Então, vai ficar 58 divididos por 16, que é igual a 3,6 mols. Então, eu descobri quanto que ele vai utilizar em número de mols do combustível, ok? No metano. Só que ele utiliza mais 4 outros combustíveis. Então, a gente vai fazer isso para todos os outros, tá? Então, vamos fazer a divisão lá, 58 divididos pela massa molar de cada um deles. Então, a gente vai fazer aqui 58 sobre 26, que vai dar 2,23 mols. Legal, esse é o número de mols do acetileno. E agora a gente vai querer saber também o número de mols do etano. Então, eu vou fazer 58 divididos por 30, que vai me dar 1,3 mols. E eu vou fazer isso para todos, tá, gente? Propano também. Vamos lá. 58 divididos por 44, 1,31. Professora, dá para fazer por regra de 3? Dá. Como que ficaria aqui por regra de 3? Vou pegar o exemplo do metano, já que a gente está revisando, né? Se em 16 gramas eu tenho 1 mol, é a informação, né, gente? A informação da massa molar, a gente pode utilizar ela e transformar numa regrinha de 3. É a proporção. Então, quanto que eu vou ter em número de mols se eu tiver 58 gramas? X. Vocês vão chegar no mesmo resultado.
Só para vocês entenderem. E aqui o butano, né, como ele está falando que a massa do butano é 58 gramas por mol, e ele vai usar 58, então vai ficar 1 mol. Beleza, só que não é isso que ele pergunta, né? Ele quer saber o número de mols de CO2, na verdade, né? Então, para isso a gente precisa balancear essa equação. E para que a gente não fique perdendo muito tempo balanceando a equação inteira, vamos entender aqui como que a gente poderia facilitar na hora da resolução lá, visto que vocês têm tantas outras questões para resolver. Bom, CH4. Aqui, o carbono aparece somente no primeiro membro, somente no CH4. E no segundo membro, o carbono aparece somente no CO2. Então, a gente pode fazer a proporção relacionando CH4 e CO2. Beleza? Bom, então, eu vou fixar o número 1 aqui. Se eu pegar 1 mol de CH4, quanto que eu tenho que produzir, né, de CO2? Lembrando daquela lei, né, lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, para onde vai parar esse carbono aqui, né? Para onde ele vai? Ele vai parar nos produtos, né? Então, se eu tenho 1 mol aqui de carbono, de um átomo de carbono, eu vou ter 1 mol de átomo de carbono aqui também, tá? Proporção 1 para 1. Se a proporção aqui é 1 para 1, significa que se eu estou consumindo 3,6 mols de metano, eu vou produzir quanto de CO2? 3,6 mols também. Certo? Por isso que é importante a gente fazer a proporção. Vamos para o próximo, acetileno. Trabalhosinho, né? Mas não é difícil. Vamos de um por um. Então, aqui eu vou fixar também 1 mol. E aí, ó, vejam que agora eu tenho 2 átomos aqui, 2 mols, né? 2 mols de átomos de carbono. Então, para eu ter 2 aqui, eu não posso colocar o número 2 no índice. Quem está pensando em fazer isso, não faça. Já falamos disso outras vezes. Essa é a fórmula do CO2. Se nós alterarmos os números que estão aqui embaixo, que são os índices, nós estamos indicando a quantidade de cada componente aqui, né? Do carbono, do oxigênio, então a gente vai estar alterando a fórmula. E a gente não pode fazer isso, né? Então a gente vai colocar o número aqui na frente, que são chamados coeficientes estequiométricos. Vocês vão me enjoar de ver eu falando isso, né? Vão enjoar já. Então, se eu tenho 2 aqui, eu vou colocar um 2 aqui. Então isso está me dizendo que a proporção é de 1 para 2. Ou seja, se eu tenho 1 mol de acetileno, eu vou produzir 2 mols de CO2. Nesse caso, a gente vai estar consumindo 2,23 mol de acetileno, certo? Então, quanto que vai produzir de CO2? O dobro, né? Então, vai ser, se eu colocar aqui uma proporção, né? 2,23 mol. Aqui eu vou produzir X. Então, eu tenho 1 mol e 2 mols. Então, eu vou produzir X, que é o dobro, né? Só montei aqui para vocês verem. Então, vai dar quanto? 4,46 mol de CO2. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa para o etano e para o propano. Então, aqui também. Aqui eu tenho 1 mol e eu tenho também 1 vezes 2, então eu tenho 2 mols de átomos de carbono. Para eu ter 2 aqui, eu vou colocar o número 2. Então, vejam, aqui também 1,93 mol de etano, eu vou produzir quanto de CO2? O dobro, né? O dobro, que vai dar 3,86 mol. Tá, gente? Legal? Mesma coisa para o propano, só que aqui a gente vai ter 1 mol. Vou fixar 1 mol aqui. Professora, por que você sempre fixa 1 mol? Menor número inteiro, né, gente? Não vamos complicar nossas contas ali na hora da prova. Não tem necessidade. A gente trabalha sempre com os menores números inteiros nos cálculos estequiométricos. Tá? Então, 3 mols de átomo de carbono. Para eu ter 3, eu vou ter que colocar um 3 aqui, certo? Então, como é que vai ficar? Se eu tenho 1 mol, produz 3 mol. Se eu tenho 1,31 mol de propano, quanto que eu vou produzir de CO2?
o triplo, que é igual a 3,93 mol. Beleza? E o butano? O butano é a mesma situação aqui. Então, eu tenho 1 vezes 4, vou ter 4 mols de carbono, para eu ter 4 mols de CO2 aqui. Então, como é 1 para 1, né? Ele está falando que está produzindo 1 mol, aqui eu vou ter 4 mol. Sendo assim, qual deles vai liberar maior quantidade de CO2? O acetileno, né? 4,46 mol. Beleza? Qual que vai ser a alternativa correta? Vou voltar ali só para a gente... Então, a alternativa correta, letra E, acetileno. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Bons estudos e até a próxima!